E aí, gente, aqui é a Milena, instrutora aí da oficina de games. Hoje a gente vai falar um pouco em como identificar e o que tem para programar naquele nosso exemplo, que seria esse daqui. Vou mostrar aqui de novo. Seria esse exemplo aqui do nosso level designer, do nosso joguinho de plataforma. Desse joguinho de plataforma a gente vai identificar o que seria programado, o que seria estético e o que seria estático. Estético seria só o desenho, não ficaria nenhuma função, nenhuma programação nele. E o estático ainda assim teria programação, porém ele não se mexe, ele não se move, né? Por isso que ele é estático. Então vamos lá. Continuando aí o exemplo da outra aula que a gente falou um pouco sobre level designer. Pra quem não se lembra ou não viu, perdeu, a gente falou sobre esse papelzinho aqui que foi feito de level designer, tá? Na qual, o que seria o level design? Seria como que aquela fase ou aquela determinada parte do game vai se portar, e para identificar quais itens seriam estáticos e estéticos, e quais seriam programados. Aqui no caso seriam os espinhos, né? Que eu já disse, e os túneis, considerando aí as chaves e as portas também. A gente tem que lembrar que quando a gente identifica o que seria programado e o que seria estético, mesmo sendo estático, desculpa, estético é de desenho, estático é de parado. Mesmo ele sendo estático, sendo parado, né? Ele ainda assim tem uma programação por trás dele. Aqui no caso dos nossos espinhos, os espinhos parados ainda assim teriam uma programação de morte, de quando o player encostasse, né? A gente tem que também identificar no level design, isso esqueci de ressaltar no outro vídeo, o que seria programado nele. No caso do nosso player, ali naquele exemplo, ele teria que ser programado a movimentação, o pulo dele, a morte, quando ele entra nas portas e nos túneis, e dele pegar a chave sendo opcional, vamos por assim dizer, porque poderia não ter só uma animação e só assumir a chave. Nos espinhos seria a movimentação e a morte. Quando o player encostasse, teria que matar o player, dependendo aí do seu jogo. Aqui no caso que eu pensei, esse daqui seria o player começar tudo de novo naquela fase, com um determinado número de vidas que ele vai adquirindo conforme vai passando as fases. Os túneis e os espinhos, eles têm uma coisa, até a própria chave aqui no exemplo, eles têm uma coisa chamada hitbox. O que é a hitbox? A hitbox nada mais é do que um quadrado invisível, uma determinada área invisível. Vamos aqui pegar o exemplo. Seria uma determinada área, vamos assim dizer. Quando ele encostasse nesses espinhos, ele teria que morrer. O player teria que morrer e começar de novo. Só que a hitbox dele viria até aqui em cima dos espinhos, esse topo aqui dos espinhos. Que não, isso iria melhorar o nosso desempenho do nosso jogo, né? Do level design dele também, do que o player vir aqui e logo cair aqui. Quando só chegasse aqui embaixo, ele morrer, o que seria esteticamente também para o jogador, ele seria mal feito, vamos por assim dizer. Depende do seu tipo de jogo, claro. Mas aí, com a hitbox, você colocando ela bem aqui em cima, quando ele começasse a encostar nos espinhos, ele já teria aí a tela de morte, no caso, né? A mesma coisa seria para a chave e para as portas. Só que alavancas também, no caso. Só que aqui no exemplo não tem, mas alavancas também funcionariam com hitbox. Só que além disso, a gente também tem que programar as portas. Principalmente as portas quando elas estão travadas, elas começam travadas. E quando elas são destravadas com a chave ou com alguma alavanca, algum determinado objeto. E claro, a gente tem que também se atentar se o nosso jogo tem menu. Se o nosso jogo tem menu, a gente teria que programar esse menu todinho também, o que teria nesse menu. Ali no caso só teria, no caso desse exemplo, só teria o para voltar pro jogo, tela inicial e sair do jogo. No caso seria 3 opções só, não seria um jogo tão complexo, que é um jogo mais simples, né? Aqui do nosso exemplo. Quando a gente fala de identificar o que seria programado, tem algumas coisas e alguns objetos que você só vai ver que aquilo
é viável ou não você programar, você fazer alguma coisa nele, é você testando o jogo. Só que, só tem eu pra testar o jogo, eu tô testando, eu tô fazendo o jogo, tô imerso naquele jogo, eu acabo não percebendo algum defeito ou alguma coisa que tem. O legal de você testar é você pegar uma pessoa totalmente aleatória, que não tá tendo proximidade nenhuma com esse jogo, e colocar ela pra testar. Porque aí você acompanha, e não só de uma pessoa também, pode ser várias pessoas. Isso é a fase teste do jogo, né? Que eles, normalmente, quando é jogo de empresas maiores, empresas grandes, né? Eles abrem ali a parte de teste para as pessoas mesmo, para os jogadores que estão interessados naquele jogo testarem e falarem, não, isso aqui funciona, ó, essa alavanca não tá funcionando, ó, isso aqui seria melhor feito dessa forma, para ter aquele feedback do seu público-alvo, né? Que seria aí o público destinado ao jogo que você tá fazendo. Mas eu só tô fazendo um jogo por diversão. Beleza, mas ainda assim você tem que ter, tipo, uma faixa etária estipulada. Você ainda tem que pensar, tipo assim, não, eu estou fazendo um jogo para pessoas como eu. Não, tô fazendo um jogo para criança de determinada idade até tal idade. Esse é o público-alvo. Pode ser que, com certeza, vai ser jogado por mais gente fora desse público-alvo seu. Então, vale a pena aí todo o feedback que você tá recebendo, seja ele bom ou ruim. Tipo, essa fase ficou muito legal, pá. Pô, essa fase aqui não tá funcionando isso, poderia dar uma melhorada. É muito importante você colocar os games pra teste. E conforme eu disse aí, ressaltando, com pessoas que não tá tendo aquela proximidade com o jogo. Porque elas identificam bem mais simples, coisas que você programando, você estando ali imerso no jogo, desenvolvendo ele, você não consegue perceber. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. De novo, peguem as aulas de roteiro, façam seu roteiro, façam o storyboard e façam o level designer e identifiquem quais itens seriam programáveis nesse game aí, né? Escolha uma fase, né? Principalmente isso. No game aí que vocês estão desenvolvendo aí junto comigo, né? Espero que estejam. E identifique quais itens seriam programados, esteticamente ou estaticamente, ou não teria programação nenhuma nesses itens, seriam itens estéticos só para acrescentar valor no jogo. Que nas próximas videoaulas a gente vai falar mais sobre design e sobre desenho também.